O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco neste dia. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero meditar com você a primeira leitura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vocação de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos, os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu e nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias, ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te e vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e limpou as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. E Jesus vem e arrebata, né? Com toda a força, ele toma Saulo do mundo. Saulo que tinha acabado de pedir permissão para ir lá em Jerusalém para trazer homens e mulheres. Ele era um homem violento, porque Saulo acreditava verdadeiramente naquilo que ele fazia. Ele acreditava que estava fazendo bem. Ele acreditava que aquele Jesus que tinha passado pela terra tinha sido um louco, um visionário, um cara que veio para querer fazer bagunça ali naquelas terras. E aí ele como romano que era, ele tentava aplacar, né, a força desses novos cristãos. Mas tudo que ele fazia era em vão, porque os cristãos só se reafirmavam na fé. E aí, enquanto ele estava no caminho de Damasco, Jesus lhe apareceu e lhe mandou para Damasco para ficar lá guardadinho 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, como que cego, naquela cegueira dele. Mesmo que os olhos estivessem abertos, ele estava cego. E assim somos nós, meus irmãos. Muitas vezes nossos olhos estão abertos, nós não temos a cegueira física, mas temos uma cegueira espiritual. Muitas vezes o nosso pecado já está tão entranhado, já virou um pecado de estimação, que a gente nem acha mais que é pecado. É aquela história, uma mentira contada 100 vezes vira uma verdade.
E muitas vezes estamos tão cegos dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa ambição, da nossa soberba, que nós paramos de enxergar aquilo que é certo, paramos de enxergar a luz que é Jesus, paramos de enxergar que aquilo que estamos fazendo é um pecado mortal. E vamos vivendo como se nada tivesse acontecendo, como se tudo estivesse certo, mas na verdade estamos na escuridão, na verdade estamos... Tanto é que às vezes a gente vai exortar alguém e a pessoa nem se percebe como está. Às vezes a gente vai dizer para a pessoa com todo amor sobre aquele pecado que ela está inserido, sobre aquela vida, tipo de vida que está vivendo. E a pessoa fica como se... Você já teve essa experiência? A pessoa fica como se estivesse voando, não percebesse a gravidade da situação em que ela está inserida. Por quê? Porque está cheio de escamas nos olhos, está cego. Mas aí é preciso nos colocarmos a caminho de Damasco. É preciso, todo ser humano que realmente ele passou por um processo de conversão e passa, ele se colocou a caminho de Damasco. E Jesus é aquele que vem nos resgatar, restaurar, dar vista aos cegos. Essa cegueira espiritual. Peçamos ao Senhor hoje. A minha oração de hoje é: Senhor, tira essas escamas dos meus olhos. Vem, retira, traz uma luz, venha com a sua própria luz e me dê essa luz, me faça entender a tua palavra. E aí lá na frente, Jesus manda, Ananias diz que foi preciso encontrar ele para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. E ele fica imediatamente e vai pregar já nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então, peçamos ao Senhor essa graça de sermos ungidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque só com o Espírito Santo de Deus, só com essa unção, poderemos levar a palavra do Senhor e convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, porque é o próprio Espírito que convence. Só com essa unção é que poderemos fazer escolhas assertivas, é que essas escamas vai cair dos nossos olhos, poderemos ver a luz. Então, e poderemos com fé comungar o corpo e o sangue de Cristo, que está lá no Evangelho de hoje. Jesus, esses dias, vem falando sobre o pão da vida, o pão da eternidade, o pão que vai ressuscitar os mortos. E hoje ele é bem enfático, dizendo, para que não haja dúvidas, né, sobre a Santa Eucaristia, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que come o meu corpo, que bebe o meu sangue, viverá eternamente, ressuscitará no último dia. Mas para isso, para podermos estar aptos para comer e beber do sangue do Senhor, devemos traçar um novo caminho. Devemos passar por Damasco, devemos ser cheios do Espírito Santo, arrependidos dos nossos pecados, devemos proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim poderemos comungar do corpo e do sangue de Cristo. E assim teremos a vida eterna e ressuscitaremos no último dia. É um caminho a se fazer, mas é preciso. E que não voltemos atrás. A minha oração de hoje é: Senhor, não deixe que a gente volte atrás. Quem já se colocou no caminho de Damasco, não deixe que volte atrás, deixe que vá, que chegue a Damasco, que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Manda, Senhor, uma porção dobrada para mim, para aqueles que me escutam agora, nesse momento, neste dia de hoje, nessa sexta-feira, que possamos ser cheios do Espírito Santo, que onde a gente passar, as pessoas possam sentir a Tua presença, Senhor, e possamos proclamar o Teu Evangelho, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o único Senhor e Salvador, é o Filho de Deus. E assim possamos estar aptos para receber a Tua comunhão, Senhor. Vem, Tu que se fizeste tão pequeno num pedaço de pão, coloca no nosso coração toda a humildade, todo o amor pela Santa Eucaristia, que só os humildes são capazes de se confessar a um Padre, só os humildes são capazes de confessar os seus pecados, para viver uma vida livre, para poder estar comungando do Teu corpo e do Teu sangue. Que São Paulo, lá no céu, rogue por nós. Ele que teve que sofrer tanto por amor a Cristo. O próprio Cristo diz: eu o escolhi como instrumento de salvação. Que o Senhor possa nos escolher como instrumento de salvação e que nos momentos de tribulação, angústia, dor, sofrimento, por causa do Teu nome, Senhor, nós não fujamos. Derrama-nos um Espírito Santo, um espírito de coragem, de sabedoria, de inteligência. Essa é a minha oração de hoje, para mim e para cada irmão que está me escutando nesse momento. Que possamos, com desassombro, pregar o Evangelho e viver, acima de tudo, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, para que, acima de tudo, possamos
viver o Evangelho, que a nossa vida seja o Evangelho vivo, que as pessoas ao nos encontrarem hoje, nessa sexta-feira, possam enxergar em nós um Evangelho vivo de um Cristo que ressuscitou. Assim seja. Amém. Santo dia, pregai o Evangelho a toda criatura, assim como Paulo fez. Você que tem essa ferramenta, Paulo na época teve que sair. Imagina meu irmão e minha irmã, ele teve que sair, como Jesus tinha saído. Durante 3 anos, Paulo teve que passar alguns anos aí, andando por todas as cidades, os países ao redor, e pregando o Evangelho, e sofrendo perseguição, passando fome, frio, sede, dores. E nós, o que passamos por amor a Jesus Cristo? Muitas vezes a gente não quer pegar o dedinho e compartilhar, mandar essa palavra de amor. Não, eu tenho vergonha, não sei se fulano vai querer, vai aceitar, ele vai dizer que eu estou fanático. Meu irmão e minha irmã, se você tem vergonha de mandar um WhatsApp, se você tem vergonha de mandar um vídeo da palavra de Deus, como você vai chegar a ser como um Paulo da vida? Se você tem vergonha disso, se você tem medo do que as pessoas vão falar, do que vão dizer, vão te chamar de doido, de fanático, de sabe-se lá o quê. Mas muitas vezes proclamamos por aí fake news, mentiras que vêm na internet, pornografias, quantas coisas a gente é capaz de passar sem vergonha nenhuma, sem pudor nenhum. Mas a palavra do Senhor cria em nós esse pudor, esse falso pudor, essa falsa modéstia, e aí nós nos detemos em nós mesmos, na nossa família, ficamos no nosso mundinho, e a palavra do Senhor não é proclamada para muitas pessoas, por tua culpa, por minha culpa. Não, meu irmão e minha irmã. Espírito Santo de Deus, desça sobre nós com uma unção de coragem, de determinação, uma determinada determinação, como diria Santa Teresa d'Ávila, e possamos pregar o Evangelho a toda criatura, sobretudo com essa ferramenta tão maravilhosa que temos nas mãos, que é a internet, que pode servir para a nossa salvação ou para a nossa perdição. Que usemos a internet para a nossa salvação e para a salvação das pessoas que a gente ama e das pessoas que a gente nem conhece, mas que Cristo quer salvar. Santo dia, Deus te abençoe e que possamos ser obedientes à palavra do Senhor. O Evangelho é boa nova, que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é boa nova, que Jesus veio ao mundo anunciar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.